série que nós estamos desenvolvendo nesse mês é exatamente essa, a família para os dias de hoje. Os valores eternos para os tempos modernos. E é curioso porque o que eu estou fazendo? Já mostrei para vocês na semana passada que essas conversas que nós estamos tendo, elas estão embasadas num livro do Tim Keller chamado O Significado do Casamento. São livros que vocês, é um dos livros que vocês não podem deixar de ler, principalmente antes de morrer, porque depois não vai dar. Então não deixem de ler esse livro, é importantíssimo, é muito bacana. Na semana passada eu conversei exatamente isso com vocês. O tema da semana passada foi exatamente o significado da família e nós demos uma ênfase no casamento. E o que eu conversei com vocês, em primeiro lugar, e hoje faço a mesma coisa. Número 1, irmãos, tudo isso que nós estamos conversando nesse mês não é de nenhuma maneira qualquer recado que a gente está dando. Pelo contrário, muito mais nós queremos abrir a Escritura, abrir a Bíblia e conversar sobre os valores de Deus que são eternos. E na semana passada, especificamente, quando nós falamos do significado da família, eu conversei com vocês sobre o significado do casamento. E o valor que nós trabalhamos aqui, o valor da cultura que nós trabalhamos aqui, foi exatamente o da sociedade de consumo. Como o valor de uma sociedade de consumo entrou dentro do nosso conceito de família, e especialmente o nosso conceito de casamento, e nós, ao invés de termos família para amadurecer, ao invés da família ser o lugar em que nós vamos crescer, ao invés da família ser o lugar em que homens deixam de ser meninos para se tornarem homens, mulheres deixem de se tornarem moças para serem mulheres de verdade. O casamento, uma citação do próprio Tim Keller, passou a ser um lugar de simplesmente realização pessoal, felicidade e busca de prazer sexual. E a sociedade de consumo entrou tanto dentro dos nossos casamentos, que quando eu disse para vocês assim, olha, casamento não é para fazer ninguém feliz, casamento é para amadurecer e aprender a amar, a gente começa a ficar assustado. Por quê? Porque a gente está tão dentro dessa cultura, que qualquer ponto fora da curva a gente acha que, o que está acontecendo? Qual é a questão? Nós precisamos perguntar à Escritura quais são os valores de Deus para a família, porque ela foi instituída por Deus. Então, esse é o nosso desafio. Lembrem-se de uma ilustração que eu falei com vocês na semana passada. Pensarmos em família no nosso tempo, nos tempos modernos, fora dessa cultura de prazer próprio, de felicidade, de realização, em que nós trocamos de cônjuge simplesmente porque ele não me satisfaz, é um reflexo, literalmente, dessa sociedade louca que vivemos. E, irmãos, não é bom que seja assim. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre um outro lado. Lembrem que na semana passada, eu falei com vocês que a gente falaria um pouco sobre filhos. Só que eu não vou falar com vocês sobre educação de filhos, não é nada disso. Eu não vou falar com vocês sobre educação de filhos. Mas, quando nós falamos em relacionamento, filhos e pais, eu acho que o que está mais em voga hoje, dos valores da nossa cultura, é exatamente esse conflito aqui. Nós temos exatamente um conflito de gerações. Bom, muito famoso, essa figura é muito famosa porque existe uma geração,
anterior a essa geração dos baby boomers, eu vou mostrar isso para vocês, que é a galera que nasceu principalmente antes da década de 30, é um pessoal um pouco mais experiente, um pouco mais vivido. A sociologia costuma chamar essa geração de os veteranos, literalmente. Mas basicamente nós hoje nós convivemos, o mundo convive com essas 4 gerações. E eu vou mostrar algo para vocês. Eu fiz umas pesquisas, achei isso aqui. Calma que eu te explico. Número 1, quem são os baby boomers? Talvez todos nós aqui estejamos enquadrados numa dessas 4 gerações. Eles são os caras que nasceram entre 43 e 60. Eles, o que marcou a vida deles foi o final da Segunda Guerra Mundial. O ideal deles é reconstruir o mundo. O trabalho para esses caras, mais ou menos dessa idade, é a razão da vida deles. E quando eles trabalhavam e entravam num negócio ou numa empresa, isso era para a vida toda. Então essa rapaziada que nasceu entre 40 e 60, eles eram os caras que entravam numa companhia Vale do Rio Doce. E lá eles entravam com 20 anos e saíam com 60, aposentados. Essa é a geração. Por exemplo, o meu pai é assim. Ele viveu essa experiência de ficar a vida inteira num emprego só. De ficar a vida inteira num trabalho só. É uma geração menos empreendedora e é uma geração que está querendo segurança sempre. Depois dessa geração, é a rapaziada da década de 60 até a década de 80, que começou a conviver com revolução sexual, começou a conviver com liberação da própria mulher, e eles começaram a querer brigar pela paz, liberdade, anarquia. O trabalho é aquilo que vai pagar as contas deles, e é uma rapaziada que fica em média entre 10 e 15 anos num trabalho. Uma outra geração já é a minha. A galera que nasceu entre 1980 e 1995. Esse pessoal começou a viver uma coisa chamada revolução tecnológica. É a turma que conhece a fita cassete, mas já usa MP3, MP4 e já está na vida online. É a rapaziada que, assim como eu, usou o telefone naqueles que ficava discando assim, ó, que a gente vinha, aí ele voltava. Quem chegou a botar ficha no orelhão aqui, levanta a mão. Agora, olha, quem não botou ficha no orelhão nunca? Ficha no orelhão, tá vendo? Então, vocês vão ver um negócio curioso. Então, a minha geração é a geração, a gente botou ficha no orelhão, usou cartão no telefone da Telemar e hoje já não tem nem orelhão na rua mais. Essa é a minha geração. Era aqueles vermelhão que ficava na rua e aquele negócio era amarelo assim. Vocês lembram disso? Pois é, não completavam uma chamada e a ficha durava 2 minutos e acabava. Então, a gente começou a viver com globalização, multicultura e muita diversidade. Uma outra coisa, a minha geração já não quer pagar as contas, já não quer trabalhar porque é a razão da vida. A minha geração está querendo saber de desejo e consumo. A nossa geração, ela quer consumir. Trabalhar é para quê? Para consumir. Essa rapaziada que hoje tem entre 30 anos, mais ou menos. Quanto é que um trabalho dura para nós? 8 anos já não estão aguentando mais ficar no mesmo lugar. Agora está chegando uma rapaziada chamada Geração Z, que são os garotinhos que nasceram de 95 para cá. Esses meninos, que marca a vida deles? Eles vivem entre 2 mundos, um real e um virtual. Porque esses garotos, diferente de todas essas gerações aqui, eles já não estão jogando bola na rua mais. Eles já não estão brincando de pique-se-esconde, garrafão. Eles não estão brincando disso mais. Eles vivem entre mundo real e mundo virtual. Os relacionamentos deles
já não são mais com os coleguinhas que vão para casa e ficam lá e dormem lá. Não, senhor. Esses meninos, eles se relacionam com os colegas deles. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa americana diz que entre 10 desses garotos, 9 possuem celular. 9 deles. E eles não conhecem outro tipo de vida, é só essa. Curioso que é o seguinte, o que eles querem? O que marca a vida deles? A característica deles? Beleza, vaidade e flexibilidade. Essa galera não está preocupada com amanhã, nem com hoje, eles não querem saber de nada disso. É uma rapaziada que simplesmente quer saber de satisfação pessoal. Por isso, você acha que esses meninos querem ficar em emprego e trabalho? Não, eles querem realizar projetos, ganham dinheiro, compram, ficam felizes e beleza, morreu Maria, nada de segurança. Para que isso? Agora preste atenção, você que tem 40 anos e tem um filho de 10. Só para que você entenda o que eu quero falar hoje. Você tem 40 anos, então você nasceu nessa geração aqui. Você é da geração X. Essas são as suas características. Agora, o teu filho está nessa linha. O que significa isso? Dá uma olhada só para eu poder te explicar. Isso aqui é o perfil do Brasil. Como é que o Brasil está dividido hoje? Assim, ó. Nós temos a geração X, que é a galera da década de 80, eles são a maior parte do Brasil hoje. Nós temos uma população acima de 46 anos, que é 17%. A geração Z já começa a crescer um pouquinho mais. E esses meninos da geração Y já estão aqui. Olha como é que você tem uma sociedade completamente fatiada. O que acontece? Nós não conseguimos nos entender. Por quê? Porque olha só, em primeiro lugar, o modelo de trabalho está sendo substituído. Você que tem 40 anos ou 50 anos e tem um filho de 10, para você trabalho é uma coisa, para o seu filho é outra. A sua maneira de ver trabalho é uma. Se você tem 50 anos, você acha que seu filho tem que entrar numa empresa e ficar nela a vida inteira, ou passar no concurso público e ficar lá a vida inteira. Só que o seu filho de 10 anos vai dizer assim, não estou afim desse negócio não. Não é isso que eu quero não. Porque vocês começam a enxergar a vida de uma maneira diferente. Se você tem 30 anos, como é o meu caso, e eu tenho uma filha de 8, qual é o problema? Não só a relação de trabalho vai mudando, como o modelo de ver a vida vai mudando, e é isso aqui que eu queria pegar mais. Os nossos relacionamentos vão mudando. Eu, por exemplo, passei a vida brincando com os meus colegas na rua. As minhas filhas chegam em casa e qual é a primeira coisa que elas querem? O meu telefone celular. Porque o modelo de relacionamento é outro. Então, às vezes, o que eu quero fazer? Às vezes eu quero que as minhas filhas tenham o mesmo tipo de relacionamento que eu tinha quando era criança. Ela nem entende o que é isso. Ela nem sabe o que é isso. Porque ela já nasceu num mundo completamente diferente do meu. Os modelos de relacionamento são outros. O modelo de ver a vida é outra. E essas gerações falam línguas diferentes. Quando então, e é aqui que eu quero tratar e conversar com vocês hoje, o modelo de família também é outro. Por isso as relações entre pais e filhos precisam ser reinterpretadas não à luz da cultura, mas elas precisam ser reinterpretadas à luz da Escritura. Porque prestem atenção, eu talvez, por causa da minha geração, o que eu vou querer? Talvez eu quero que a gente, na hora do almoço, sente todo mundo junto para poder almoçar junto. Só que talvez a geração dos meus filhos diga, a gente não está afim desse negócio, a gente não quer gastar tempo com isso. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Eu estou fazendo uma avaliação do nosso período e da nossa época. Nós precisamos nos atentar para isso, porque se nós tomamos consciência de que tratamos de gerações diferentes, e nunca na história foi assim. É a primeira vez na história que você tem conflitos de geração
desse jeito. Nunca foi desse jeito. As sociedades sempre foram patriarcais. E isso até 200 anos, elas sempre foram patriarcais. Era um modelo em que pais sucediam seus filhos no trabalho, os filhos depois tomavam conta do negócio dos pais e continuavam o negócio da família. Na nossa geração, nos últimos 100 anos principalmente, é quando isso começa a mudar. Se nós não tomamos consciência disso, de que talvez se temos 30, 40, 50 anos, nós falamos línguas diferentes. Então precisamos entender, porque só o fato de entender já traz para a gente respeito, para que a gente minimize alguns problemas. Reparem o gráfico que eu trouxe, é uma sociedade completamente repartida. Então, meus irmãos, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o nosso tempo. É a realidade que nós vivemos, sem discernir, num primeiro momento, se é certo ou errado. Mas o que acontece? Se nós compreendemos a nossa geração e compreendemos o nosso tempo, automaticamente vamos diminuir os problemas. Por quê? Porque nós, filhos, vamos respeitar os nossos pais. E nós, pais, vamos respeitar os nossos filhos. Só que existe uma coisa que começa a pegar aqui, que agora a gente precisa definir essa relação pai, filho, filho e pai à luz da Escritura. Esse é o livro do Êxodo. Esse texto foi dado num contexto de libertação. E eu já falei isso aqui há uns 2 anos, quando expus os 10 mandamentos para vocês. Compreendam, em primeiro lugar, o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Que terra é essa? A terra que eles estão recebendo de Deus. Porque você conhece N pessoas que honram os seus pais e a sua mãe e morrem aos 20 de acidente de carro. Ou tem câncer e morre. Porque esse texto não está dizendo que se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai viver 100 anos. Não é isso que esse texto diz. Esse texto está ligado a algo profundamente importante na cultura judaica. Eu vou mostrar isso para vocês. Honrar pai e mãe garantiria a soberania do povo de Israel. Honrar pai e mãe garantiria que as fronteiras do povo seriam vigiadas, porque nós cuidaríamos dos mais velhos, porque nós honraríamos os mais velhos. Nós não deixaríamos os mais velhos à margem da sociedade. Percebam o seguinte, meus irmãos. Um grande problema desse conflito de gerações que nós estamos vivendo é porque nunca antes na história da humanidade uma geração mais nova dominou uma tecnologia que a mais velha não domina. Garotos tanto que se vocês forem ler sobre essa geração Z, muitas das reportagens, os garotos que nasceram de 95 para cá, muitas dessas reportagens dizem assim: a geração que já nasceu sabendo. Mas por quê? Porque aquela televisão que você não consegue ligar o Netflix nunca, teu filho de 5 anos já baixou todos os vídeos nela. Eles já sabem, a tecnologia, eles já sabem mexer muito mais do que nós. Isso nunca aconteceu. Os mais velhos sempre foram respeitados, porque a sabedoria estava com eles, o conhecimento estava com eles. Na nossa geração, os mais velhos são descartáveis, porque a gente não precisa deles para nada. Assim prega o conflito de gerações. Eles não conseguem mexer com as tecnologias, eles não conseguem ser tão velozes e tão hábeis, eles não são tão rápidos. Nós não precisamos mais da sabedoria deles, porque o Google já dá isso para nós. Isso aumenta o conflito de gerações. Agora, na Bíblia, na Escritura, honrar pai e mãe para que dure muito tempo na terra, tem a ver com soberania nacional. O Deus que cuida deles a partir da honra que eles têm e a honra que eles dão aos pais. Mas o Paulo vai citar esse texto na década de 50 do primeiro século,
E ele não está citando, eu quero que vocês observem, ele está citando Deuteronômio e não citando Êxodo. Paulo está repetindo esse princípio. Só que agora, não para os judeus, mas para Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade em que o culto não é o culto ao Deus de Israel, é o culto a uma deusa pagã, em que 4.000 prostitutas iam a se prostituir e as meninas com 13 anos de idade eram levadas para serem entregues a serem prostitutas cultuais para a deusa Diana. Paulo está trabalhando a honra e o respeito, que são coisas diferentes. Necessariamente, quando se honra, não é necessário respeitar, e quando se respeita, não é necessário honrar. Uma coisa não necessariamente está ligada à outra, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que eu quero começar dizendo é o seguinte: em todos os contextos, o princípio é exatamente esse. A honra que os filhos precisam ter em relação aos seus pais. O que me chama a atenção aqui? Em primeiro lugar, você vai se lembrar que os 10 mandamentos, ou as 10 palavras de liberdade, são divididas em 2 tábuas. Uma primeira tábua fala da relação com Deus. Então, não tenha outros deuses, não façam ídolos, não tomem o nome de Deus em vão e lembrem-se do dia de descanso. Agora, não te chama a atenção o fato de a relação com Deus e a relação com a sociedade estar dividida exatamente para a honra com o pai e com a mãe? Reparem, relação com Deus, primeira tábua. No meio dessa tábua, o que tem? A relação com a sociedade. Não matem, não adulterem, não furtem, não mintam, não cobicem. Porque eu só posso chegar a uma conclusão. Qual é o lugar em que eu aprendo? Qual é o lugar em que as nossas crianças aprendem a se relacionar com Deus? Dentro de casa. Qual é o lugar em que as nossas crianças, os nossos filhos e nós devemos aprender a nos relacionar com a sociedade? Dentro de casa. Então, alguns mitos da nossa época precisam cair. Sabe qual é o primeiro? O mito que você acreditou que a educação ia mudar o mundo. Mentira! Por que a educação não vai mudar o mundo? Porque o lugar de se aprender a não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, é dentro de casa. Agora eu preciso dizer para você por que a família é o principal alvo da cultura para ser destruído, sendo que o arquiteto da cultura é Satanás? Eu não preciso te mostrar isso. Porque o lugar em que a gente aprende a servir a Deus é dentro de casa. É com exemplo com os pais. É o exemplo dos filhos. E o lugar em que a gente aprende ética é dentro de casa. Não é na escola. Não é na escola bíblica. Não é na igreja. O lugar de se aprender a amar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, o lugar da gente aprender a temer a Deus é dentro de casa. E qual é o lugar da gente aprender a ser cidadão? Não é na escola, não é na igreja, não é no grupo, é dentro de casa. É isso que o Deus Criador está querendo mostrar para nós. Por isso, meus irmãos, se talvez vivemos uma crise social, se vivemos uma crise social na nossa nação, se vivemos uma crise moral, antes de reparar o governo, a gente precisa reparar as famílias. Antes de reparar as instituições, a principal que tem que ser reparada é a família. Porque dentro de casa é o lugar de se aprender. Dentro de casa é o lugar que a gente aprende o Deus qual a gente serve, e dentro de casa é o lugar que a gente aprende a ser gente. Então, olha só. Pega esse princípio e faz uma reflexão no Brasil. Se hoje nós batemos no peito e reclamamos que temos governos corruptos, vamos dar uma olhada na estrutura familiar do Brasil. Se hoje reclamamos que temos uma sociedade imoral, nós precisamos dar uma olhada no modelo de família brasileiro.
Se temos uma igreja corrupta, imoral, se temos uma igreja não comprometida com Deus, não comprometida com a missão, uma igreja que domingo é uma coisa e no meio de semana é outra, preste atenção, o nosso modelo de família pode estar errado. É isso que a Escritura vem mostrar para nós e é isso que hoje você tem que parar para analisar. Por quê? Preste atenção no seguinte, tenta abstrair um pouco mais. Quando a Escritura diz honrar, você não honra só quem está vivo. Você já parou para pensar que você honra também quem já morreu? Você nunca tinha pensado nisso? Lembra dos reis de Israel? Fulano morreu e quem subiu no seu lugar? Ciclano. Ciclano não andou nos caminhos do seu pai. Porque talvez alguns de vocês são mais velhos e não têm mais pais. Os pais de vocês já faleceram há algum tempo. Mas até hoje vocês necessariamente os honram. Ou não? Porque a gente não honra simplesmente quem está vivo. Então, inicialmente é isso, é essa reflexão que eu quero trazer. Mas vamos adiantar um pouquinho. É isso que eu estava falando. Olha lá, ela fica exatamente no meio. A gente precisa rever o nosso modelo de família. A gente precisa rever a nossa casa. A gente precisa rever a nossa educação de filhos. A gente precisa rever a nossa relação com os nossos pais, rever as nossas relações com as nossas autoridades, rever as nossas relações de honra com todos que estão à nossa volta. Vamos lá? No processo de formação espiritual de Israel, a família ocupa um lugar central. No processo de formação dos seres humanos, a família ocupa um lugar central. Segundo, no coração da família de Israel se encontra o princípio de honra aos pais. Terceiro, a ética social de Israel estava diretamente vinculada à honra aos pais. Vamos lá? O que significa honra? Número 1. Primeira coisa é dar glória. Honra ao Senhor. O que é honrar ao Senhor? Levítico 27. Honrar a Deus é reconhecer quem Ele é. Por isso honrar tem a ver com reconhecimento. Honrar tem a ver com reconhecer as atitudes, reconhecer o que foi feito. Segunda coisa, reconhecer o valor. Quando o texto diz, honra o teu pai, honra a tua mãe, é saber que nós só estamos aqui por causa dos nossos pais e por causa das nossas mães. Terceiro, tratar com deferência. Quando um profeta chegava numa cidade, por exemplo, as pessoas pegavam ele e tratavam ele de uma maneira especial. Ele era tratado de uma maneira, de um tratamento incomum para ele. Todos eram tratados de uma maneira, mas o profeta era tratado de uma maneira especial. O que é honra? A quem nós honramos, damos valor. Atribuímos glória no sentido de atribuir valor àquilo que é. E em terceiro lugar, tratamos de uma maneira diferente. É isso que a Escritura traz para nós. Vamos lá. Implicações. Em primeiro lugar, não se refere apenas aos pais. A gente não honra só aos pais. Eu não dou valor só aos pais. Eu não trato de maneira especial só aos pais. Sabe por quê? Pega você que teve que sair de casa logo cedo, viveu algum problema, ou teve que se virar na vida logo cedo. Por exemplo, talvez os seus pais possam não ser a referência primária sua. Conheci uma senhora que aos 13 anos ela teve que sair de casa. E ela saiu de casa e foi trabalhar como doméstica na casa de uma família. E ela trabalhava ela morava e tinha vários irmãos, então viviam numa pobreza danada. E quando ela foi trabalhar e morar na casa dessa família, tudo o que ela aprendeu, desde os bons modos, até a maneira dela se portar, até o fato de dar importância para o estudo, depois a maneira, ou a pessoa, ou o casamento, tudo. Quem entrou com essa mulher que eu conheço na igreja, por exemplo, foi esse cara dessa família que os abraçaram.
A quem ela deve honra além dos seus pais? A essa família. Você, por exemplo, que é funcionário, você deve honra, segundo a Escritura, não só a seus pais, mas você deve honra aos seus patrões. Você deve honra, e a Escritura vai ensinar isso para você e para mim, que você deve honra ao seu gerente, ao diretor da empresa, você deve honra ao dono da empresa. Como funcionário, você deve honra a essas pessoas, dar valor, ser fiel, tratar de maneira diferente. Quando a Escritura está trabalhando honra, e ela não fala simplesmente dos pais, é estarmos sujeitos a toda a autoridade. Aqui, meus irmãos, deixa eu só fazer um adendo, eu sou o primeiro. Percebam, vocês têm um livro que é muito interessante, do Bruno Garchagen, que vocês precisam ler. Ele não é evangélico, não. Ele é da editora Record, chama-se Pare de Acreditar no Governo. Porque os brasileiros amam o Estado e odeiam os políticos. Percebam como nós não honramos as nossas autoridades. Nós cristãos éramos para ser os primeiros a honrar as nossas autoridades, a todas elas que estão instituídas. Só que nós já estamos tão dentro da cultura, e o brasileiro odeia político, que nós não conseguimos honrar as nossas autoridades. Pelo contrário, quando você vê no seu Facebook alguém metendo pau em político, você é o primeiro a botar embaixo, é isso mesmo, morte para eles, e o pau quebra. Isso não é um princípio bíblico, mas isso é como nós já fomos absorvidos pela cultura. É engraçado, porque a igreja primitiva respeitava até mesmo os imperadores que os perseguiam. Será que eu preciso relembrar a vocês o que acontece com Davi, quando o rei Saul tenta matá-lo por diversas vezes? Repitam para mim o que Davi falava quando tinha a oportunidade de matar Saul, o rei que o perseguia e queria matá-lo. O que Davi falava? Longe de mim mexer com o ungido de Deus. Era o respeito à autoridade. E para com esse negócio, pastor não é ungir de Deus não, tá? Isso é besteira, já acabou. O ungir de Deus é Cristo. Só estou usando o exemplo. É porque nós entramos na onda da cultura. E talvez a igreja seja mais jocosa. Meus irmãos, não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. É claro que a honra vai terminar. Deixa eu botar esses dois aqui, porque talvez vocês achem que eu estou sendo maluco e isso é indiscriminado. A honra vai terminar porque obediência sem honra é ilegítima. Você obedecer sem honrar, isso é ilegítimo. Quer ver? Amanhã tu vai trabalhar de manhã. Aí você chegou lá, seu patrão colocou para você, olha, tu tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí sabe o que você vai fazer? Tu vai pegar aquelas atividades que você tem que fazer, você vai começar a fazer todas elas, você vai xingar a sua quarta geração, falar que patrão miserável, que não vale nada, paga mal, paga atrasado, e aí quando der 11 da manhã, você ainda está na metade do dia, você já xingou a 20ª geração do cara, e você está doido para ir embora. Esquece, obediência sem honra não vale nada. Pecado. Pecado. Não tem reconhecimento, não tem gratidão. É aquela coisa mais ou menos assim, quando a gente é garoto, a mãe da gente está arrumando a casa e manda a gente fazer algumas coisinhas para poder ajudar. Cara, eu obedecia, mas era difícil, viu? Vocês eram assim também? Vocês são assim também? Em tudo que nós fazemos, nós precisamos olhar isso. A gente precisa analisar isso. Agora, por outro lado, a honra sem obediência é legítima, às vezes. Honra sem obediência, em muitas ocasiões, é legítima. Por quê? Percebam o seguinte, olhem as nossas... qual é o limite da honra? E qual é o limite da obediência? A Escritura, a palavra de Deus. Até que ponto eu honro quem está acima de mim? E até que ponto eu obedeço? Até o ponto em que a Escritura e o compromisso com Deus é configurado. Quando isso acaba,
necessariamente não precisamos mais honrar, ou necessariamente não precisamos mais obedecer. Porque senão parece que o que eu estou falando é uma coisa meio cega. Resumo, minha gente. Eu acho que a gente precisa parar e analisar pessoas que nos influenciaram, pessoas que caminharam conosco a vida toda, pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, e começarmos a atribuir valor, e o valor que essas pessoas realmente merecem, e tratar essas pessoas como elas realmente merecem. Sejam principalmente os nossos pais, mas sejam pessoas que nos ajudaram e nos abençoaram durante toda a vida. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Paulo vai dizer assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Vamos lá. Para poder tentar entender o que é isso, eu separei dessa maneira. O ciclo da honra, como é que ela funciona? Imagine que você é criança, você é pequeno, e normalmente é assim mesmo. Alguém fala e a gente obedece. Quando a gente é criança, literalmente, fala, a gente acatou. Ouviu, obedeceu. Ouviu, cumpriu. E não tem conversa. E olha só, deixa eu tentar só falar com vocês o seguinte. A gente vive numa sociedade democrática. Só que a Bíblia não é democrática não, tá? Democracia é uma coisa da nossa geração. A Bíblia não traz democracia. Alguns pais querem tratar os seus filhos, principalmente quando são pequenos, de maneira democrática. Pegam a Constituição de 88 e jogam para dentro de casa. Seus filhos precisam ouvir ordem, senão eles vão virar bárbaro. Menino tem que ouvir sim e não. Não tem essa história de democracia dentro de casa. Democracia bíblica na educação de filhos, isso não existe, gente. Isso é pedagogia da nossa geração. Agora, democracia para educar filho, sai fora dessa. Filho ouve e obedece. Ele tem que aprender a obedecer. Claro que você não vai necessariamente tratar os seus filhos como se você fosse um general de guerra. Tu precisa levar ele à reflexão. Agora, criança tem que aprender a ouvir e obedecer. Só que qual é a questão? A questão é que a gente começa a ficar um pouquinho maior, né? A gente começa a ficar um pouquinho mais velho. E aí é quando o seu filho começa a perguntar os quês e os porquês, ou quando você perguntava os quês e os porquês. Os filhos da gente começam a crescer, ou a gente começou a crescer, e simplesmente ouvir e respeitar, ou ouvir e obedecer, passou a não ser tão fácil assim. Às vezes, por exemplo, você trabalha e ouvir e respeitar e ter que executar uma ordem necessariamente não é fácil. Porque em algumas ocasiões você discorda. Em algumas ocasiões você assim, putz, tinha que ser diferente. Tinha que ser feito de outra maneira. Só que no ciclo da honra, em tantas ocasiões, nós ouvimos e obedecemos, mas em determinados momentos a gente ouve e a gente respeita. E a gente cumpre. E a gente faz, porque é necessário fazer. Isso é honrar. Agora, aqui a coisa começa a pegar um pouquinho mais. E aí eu queria falar principalmente para vocês que já são mais velhos ou têm pais mais velhos e vivem assim. Tem filhos mais velhos. Existe uma coisa que chamada, no ciclo da honra, admiração. A maior parte dos problemas que os casais vivem, eles vivem nos 10 primeiros anos de casado. E isso é fato. Por quê? Por causa da educação que receberam. A influência dos pais é tão forte e tão pesada que os 10 primeiros anos de casado é o tempo da desintoxicação.
E é onde os principais problemas acontecem. O que acontece? Aqui é quando a consciência começa a chegar. De vez em quando eu tenho saudade de algumas coisas. Eu estou brincando, mas é o seguinte. Eu não sei para vocês, mas assim, era bom não saber da onde vinha a energia que a gente consumia. Era bom. Era bom tomar aqueles banhos de meia hora. Sabe? Conhece esses? Que a água rolava. E aí a gente pegava o shampoo da mãe da gente, brincava, ficava esfregando a parede. Vocês já fizeram isso? Ficava esfregando, não sabia de onde vinha aquele negócio. Sabe o que era mais legal? De verdade. Ir ao supermercado. Quando os meus pais não viam, cara, eu enchi o carrinho. Eles tiravam tudo depois, mas dava um prazer. O senhor Lee pegava tudo. Do iogurte ao chocolate, mas era tudo. Até pilha. Sabe o que era mais massa? Quando a gente via uma embalagem daquelas esquisitas. Só esse negócio deve ser legal. Era bom. Era bom. O problema é que eu casei. E pagar 27% de imposto de renda do que eu recebo. Nunca imaginei que aquilo existia. Não sabia que era assim, rapaz. Não sabia disso. Eu não sabia que tinha que declarar imposto de renda todo ano. Quando o boleto do plano de saúde chega, era tão bom ficar doente e meu pai me levar no médico. Mas quando o boleto do plano de saúde chega, cara, chega a assustar. A facada no coração dá um desespero. Saber se as contas vão fechar ou não. Aí eu olho e retrocedo 20, 25 anos e eu falo, caramba, meus pais viveram isso tudo e eu nem sabia disso. Eu preciso admirar essa gente. Eles cuidaram de mim no momento que eu mais precisava. Porque depois que eu passei a ter filhos, parece até que eu tenho um monte, né? Mas é muito engraçado, principalmente quando eles são pequenos e a gente de madrugada, ao menor pio, a gente vai ver o que está acontecendo com eles. E eu passo a admirar os meus pais. Porque eu me lembro de tantas vezes eles cuidarem de mim. E olhando as minhas filhas hoje, eu fico pensando que se a Aline e eu tivéssemos deixado elas de lado, elas não sobreviveriam. E teve pelo menos um casal que viveu e cuidou de mim, é por isso que eu estou aqui. Isso é admiração. O ciclo da honra é aí, eu preciso honrar essa gente. Porque se sou o que sou é porque eles me trouxeram até aqui. E investiram na nossa vida até aqui. E é por isso que a honra necessariamente não está aos pais, porque vocês têm N pessoas na vida de vocês que agiram dessa maneira. No ciclo da honra existe a admiração. E aí, o próximo passo é esse, agradecimento. A gente é agradecido a pessoas que cuidaram de nós. Se somos o que somos e se vocês estão aqui hoje, se têm a fé que têm, se chegaram aonde chegaram, se estão trabalhando na vida de vocês, é porque alguém um dia fez isso. A honra é agradecimento. Agradecimento a essas pessoas que se devotaram. Percebam o seguinte, se o casamento é a principal forma de aprendermos a amar, meus irmãos, ter filho é pós-graduação. Se a universidade é o casamento, o filho é mestrado. Porque marido, a sociedade de consumo ainda vai mandar você ter outro, mas filho não tem como. Você não joga filho fora. Como é que você joga filho fora? Como é que você abandona seus filhos? Não dá. Até mesmo na sociedade de consumo, que prega essa praga, com filho não dá. E os nossos pais e as pessoas que cuidaram de nós agiram assim conosco. E talvez agem até hoje. E cuidam até hoje. Agora aqui eu quero abrir um parêntese. Porque olha só. Só pegando um gancho da semana passada. Meus irmãos, vocês que têm filhos casados.
Não tem aquele menininho que você cuidou e criou? Então, ele não deve mais necessariamente obediência a você. Ele até te deve honra. Só que ele casou. Obediência ele não deve a você mais, tá? Do mesmo jeito que a sua menininha, linda, depois que ela casou, ela não te deve obediência mais. Ela deve obediência ao marido. E o marido a ela. Porque os dois são um. Por quê? Muitos dos problemas conjugais são mais ou menos assim. A mulher vive N problemas com o marido, para onde ela liga? Para a mãe. Para, cara. Para o pai. Para. Os dois são uma família. Os dois são uma família. E muito do problema é exatamente esse. Gente que se mete na vida dos filhos. E filhos que não cortaram o seu cordão umbilical. Pode parar com esse negócio. Não é isso. Honra é algo que teremos a vida toda. Obediência não devemos mais. A gente precisa diferenciar essas coisas. No ciclo, a última coisa vem aqui. Cuidado. Eu fico pensando nisso. Um dia eu era um bebê e meus pais cuidaram de mim. Agora a gente caminha para cuidar deles no fim da vida. Isso é honra. Agora a gente passa a ter um cuidado todo especial com os nossos pais, porque agora eles vão precisar da gente. E o ciclo da vida que o Criador estabeleceu é tão maravilhoso, que os nossos filhos vão cuidar de nós um dia, e os filhos dos nossos filhos vão cuidar deles um dia. Isso é honra. E isso chega para todo mundo. Termino com esses 4 verbos. Número 1, discernir. A quem a gente deve honra? Perdoar, restaurar e honrar. Por que isso? Dá uma analisada na sua vida e as pessoas às quais você precisa se identifica, e talvez você precise dar valor, honrar, reconhecer o valor delas, reconhecer o que elas fazem ou o que fizeram. Em todas as esferas da sua vida. Todas as esferas. Acho que esse é o convite que o Evangelho vai fazer para a gente. Por quê, meus irmãos? Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. A cruz nos ensinou exatamente isso. O Senhor Jesus honrou o Pai até o final. O Senhor Jesus deu glória ao Pai e reconheceu o valor do Pai até o final. E não só deu honra, mas o Senhor Jesus nos ensinou a obedecer até o final. Como? Ele foi para a cruz, mesmo pedindo ao Pai que não fosse. Mas ele foi para a cruz para honrar o Pai e para obedecer o Pai. Para que hoje a gente pudesse aprender que a partir de Jesus nós podemos honrar aqueles que estão sobre nós, sobre as nossas vidas. Nós podemos analisar essas relações que nós temos. Isso é tão legal porque todos nós temos essas relações de honra.